Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu sou nutricionista e eu vou ministrar para vocês a disciplina de nutrição. Infelizmente a gente não pode estar juntos nesse momento para fazer essa disciplina, né? É uma pena, eu havia planejado a aula de maneira que a gente pudesse dialogar, enfim, mas não vai ser possível, né? Então eu resolvi gravar sempre um videozinho introdutório para vocês assistirem antes de acessarem os slides de cada aula, né? Para que vocês possam ter, né, uma explicação do assunto e também para que a gente possa de alguma forma se conectar, certo? Eu procurei por aplicativos que permitissem que eu filmasse a tela, assim, do computador, aparecendo o slide, aparecendo eu, mas eu não encontrei, tá, gente? Então, essa primeira aula, né, talvez algumas aulas eu vou gravar com o celular mesmo para poder ter algum vídeo, mas assim que eu conseguir lidar com essa tecnologia e gravar a tela e o vídeo junto, aí eu vou tentar fazer dessa forma, certo? Então, se vocês quiserem acompanhando os slides junto com o vídeo, é melhor, certo? Bom, então, a aula 1 do nosso curso ela se refere aos macro e micronutrientes, né? E ela traz alguns conceitos básicos da nutrição. Nos primeiros slides ali eu tinha colocado pra gente se apresentar, enfim, né? Não vai ser possível fazer essa parte. Então, ele começa trazendo o que é a nutrição, o conceito de nutrição, né? Muitas pessoas, talvez, acreditem que nutrição está ligado apenas a fazer dietas, a emagrecer, né? Esse tipo de coisa, mas isso não é verdade, né? A nutrição, ela vai muito além disso, né? A nutrição, ela é um processo em que a gente usa dos alimentos para adquirir nutrientes e através desses nutrientes a gente vai realizar as nossas funções vitais, certo? Então a gente precisa se alimentar para se nutrir e para poder viver a gente precisa se nutrir, né? Então a nutrição, ela é muito importante para nossa vida, né? Então vai muito além de dietas, emagrecimento, né? A nutrição, ela vai muito além de tudo isso. Bom, então vocês vão ver ali que tem uma divisão. Então, entre os nutrientes, eles estão divididos em macro e micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, certo? Esses três. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Isso é bem importante que vocês saibam, tá, gente? Porque é um conceito bem básico, né? O que é um quais são os macronutrientes e quais são os micronutrientes, certo? Então, a gente vai passando os slides, vocês vão ver quais são os macros, algumas características dos macronutrientes e também dos micronutrientes. Qual que é a diferença entre macro e micronutrientes? Os macronutrientes, eles são necessários em grande quantidade para o organismo em relação aos micronutrientes. Então, por exemplo, carboidrato, a gente precisa de 325 gramas por dia. Já o ferro, que é uma vitamina, um micronutriente, aliás, é um mineral, um micronutriente, a gente vai usar só 8 miligramas por dia. Então, a gente precisa deles em quantidades muito pequenas, certo? Então, vocês vão vendo ali, começando pelos macronutrientes, os carboidratos, né? A função principal dos carboidratos é fornecer energia, tá, gente? Isso é uma coisa bem importante para vocês saberem e lembrarem. Eu não vou explicar toda a aula, tá, gente? Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas eu vou dar uma pincelada em cada assunto, certo? Então, as fontes dos carboidratos, eles são os pães, as massas, o arroz, as batatas, mandiocas e os açúcares, certo? Depois, né, mais pra frente, vocês vão vendo as divisões químicas dos carboidratos, né, como eles são formados. Então, tem os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Também tem as fibras alimentares, que também são consideradas como carboidratos, né? Mas elas não são digeridas pelo nosso organismo, elas passam reto, assim, pelo nosso trato gastrointestinal. Mas não é porque elas passam reto que elas não são importantes, muito pelo contrário, elas têm uma função muito importante, principalmente a nível de funcionamento intestinal. Depois nós temos as proteínas, né? As proteínas, a função principal delas é formar os tecidos, né? Os músculos, os órgãos, enfim. Essa é a função das proteínas. Então, elas têm um papel de construtor, né?
E as principais fontes de proteína são a carne, leite, derivados, ovos e leguminosas. Também nós vamos ter ali a divisão entre aminoácidos essenciais, não essenciais, proteínas de alto valor biológico e de baixo valor biológico, certo? Depois nós temos os lipídios, que eles são considerados energéticos extras, mas os lipídios, além de fornecer energia, eles também têm uma função de transportar vitaminas, né? Algumas vitaminas, participar de síntese de alguns hormônios específicos, formar membrana celular e também de estocar energia, né? Para o nosso organismo. Eles fazem uma reserva de energia, por isso que a gente engorda e estoca essa energia extra em forma de gordura, ok? E as fontes são os óleos e gorduras. Também vocês vão ver ali uma divisão entre os lipídios saturados e insaturados, a depender da ligação química que eles têm. E aí depois a gente vai ter então a parte das vitaminas, dos micronutrientes, aliás, né? Os micronutrientes, como a gente viu lá atrás, eles são divididos em vitaminas e minerais, certo? As vitaminas, elas são geralmente coenzimas, né? E os minerais, eles têm mais o papel de cofator. É difícil um pouco entender essa diferença, mas resumidamente, ambos vão atuar nas reações químicas que acontecem no nosso organismo, né? Então, eles são muito importantes por conta disso, certo? Então, as vitaminas, elas estão divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis têm uma afinidade maior com a água e as lipossolúveis com as gorduras, né? Então, as hidrossolúveis, a gente vai ter as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E aí, nas lipossolúveis, a gente vai ter a vitamina A, E, D e K, certo? Então, vocês podem dar uma olhadinha ali nas funções principais de cada uma dessas vitaminas hidro e lipossolúveis. Não precisa decorar, tá, gente, o papel das vitaminas, né? Não vou cobrar em prova, assim, qual que é a função específica de determinada vitamina. Mas é importante que vocês leiam para conhecer sobre a importância. Tem algumas vitaminas que são as vitaminas principais, né? Por exemplo, vitamina C, que está relacionada à imunidade, vitamina D, que está relacionada à formação óssea. Essas é legal a gente saber, tá? Depois a gente vai ter, então, a parte sobre os minerais, né? Os minerais, tem vários minerais, eu não coloquei todos, eu coloquei só os mais importantes, tá? Que são o sódio, o potássio, o cálcio, o fósforo, o magnésio, o selênio, o ferro, o iodo, o zinco, e aí eu citei alguns outros que também têm uma certa importância, que são flúor, manganês, o cobre, o molibdênio e o cloro, certo? Então também vocês não precisam decorar a função de cada um deles, mas é importante que vocês saibam basicamente assim uma pincelada, né, por exemplo, se falar o que é o sódio, né, saber que ele está relacionado ao aumento de pressão, se falar do ferro, saber que ele está relacionado à anemia, né, então tudo isso está bem descrito aí nos slides para vocês estudarem. Depois, no final, fala um pouco sobre a água, né, sobre as suas funções, que ela é extremamente importante também para o nosso organismo. E por último, vai falar sobre como está distribuída a água no nosso organismo, tem uma imagem, e no decorrer da vida, né, quantos por cento do nosso organismo é água, certo? Então, pessoal, eu vou deixar meu e-mail também ali no último slide, para caso vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar me contatando, podem estar enviando, tá? Para essa aula não vai ter nenhum trabalho, né? Eu tinha planejado que a gente fizesse em sala de aula um joguinho da memória, pra gente memorizar um pouco essa questão das vitaminas e dos minerais, mas não vai dar para fazer, né, à distância. Então, a princípio dessa aula eu não vou deixar nenhum trabalhinho. Nas outras aulas, possivelmente quase todas elas vai ter um ou outro trabalhinho para vocês estarem fazendo, para fixar o conteúdo, certo? Mas procurem estudar aqui, com certeza esse conteúdo vai aparecer mais pra frente em alguma prova, trabalho, algo que a gente vai fazer com fins avaliativos, ok?
Então, até a próxima aula e espero que vocês estudem bastante sobre esse conteúdo. Até mais!